Olá a todos. Primeiramente, gostaria de desejar as boas-vindas para você que está aqui conosco, escutando esse podcast. Esse podcast é produzido aqui pelo programa Mato Grosso Criativo, que faz parte da Superintendência de Desenvolvimento da Economia Criativa. E hoje eu estou como superintendente aqui, representado pela CECEL, né, que é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. Em parceria aqui com a Cordemato, nós estamos inaugurando aqui uma série de podcasts onde nós vamos conversar com diversos convidados para falar um pouco sobre a economia criativa, desenvolvimento econômico por meio da criatividade e da cultura, que é o objetivo do nosso trabalho ali dentro da Secretaria. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado, Fabiano Vigílio, do IED de São Paulo, do IED CRIED. E eu acho que eu vou deixar para o Fabiano fazer uma autoapresentação, né? Ninguém melhor do que ele mesmo para estar contando um pouquinho para vocês do trabalho dele, que ele desenvolve também na instituição que ele está aqui representando. Tudo bem, Fabiano? Olá, tudo bem? Obrigado, Keiko, pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão nos ouvindo. Vai ser um prazer poder falar sobre a importância do design, né, nesse contexto aqui de Cuiabá e, enfim, do Mato Grosso de maneira geral. Trazer um pouco da nossa experiência desenvolvida nesse segmento, né? E aqui, especialmente, estou representando o IED, Instituto Europeu de Design, que é parceiro do governo do estado de Mato Grosso, da Secretaria de Economia Criativa, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Isso. Exato. E, enfim, de todos esses projetos que têm essa ativação importante dessa área econômica e criativa que está acontecendo aqui no estado. O IED, para quem não conhece, Instituto Europeu de Design, é um instituto de origem italiana que está no Brasil há 20 anos, desenvolvendo programas de formação em design, inovação em moda. E a parte que eu sou responsável, né, é o CRIAD, CRIED, né? cried.com.br. É o centro de inovação do IED, é justamente a área que é responsável por desenvolver projetos para atender diferentes contextos aqui no Brasil e atender demandas, né, por criatividade, por inovação, por projetos que têm algum tipo de necessidade de formação e também algum tipo de necessidade de implementação de uma ideia nova, né, de um conceito novo e de ajudar, enfim, os diferentes envolvidos ou os diferentes agentes que estão trabalhando em um projeto a encontrar o sucesso utilizando a lente do design como um facilitador para essa conexão, né, gerando uma questão integrada entre atratividade e resultado. Então, basicamente, é essa a ideia que a gente tem desenvolvido lá, né, sempre dentro desse viés vocacional e também educacional que a gente desenvolve. E é sempre muito bom poder visitar aqui o estado e trazer, né, nosso conhecimento, enfim, um pouco do que a gente tem desenvolvido nessa área para poder ajudar os agentes aqui do estado a atingir também as suas expectativas, seus objetivos em relação a essa área de economia criativa, especialmente a que a gente está falando aqui hoje. Então, só para contextualizar a presença aqui do Fabiano, representando o IED CRIED, nós estamos aqui nessa semana aí, dando continuidade a um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto, que é uma consultoria, né, onde a gente está trabalhando aí o uso, né, a ocupação, a gestão e a sustentabilidade do Grande Hotel da Criatividade, que é um grande projeto aí do estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria, onde nós estaremos criando um centro de ativação aí desse setor, né, com uma série de workshops que irá começar amanhã. E para nós tem sido assim muito importante essa parceria, ter nos orientado de uma maneira muito produtiva aí no sentido de viabilizar realmente um espaço que irá atender não só essa política que nós estamos trabalhando, desenvolvendo aqui no Estado, o desenvolvimento da economia criativa, mas também todos os criativos, né? Não só de Cuiabá, mas de todo o Estado aí, buscando
ativação mesmo, né? Esse encontro. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui mais sobre essa questão do design, né? Que pra gente também, a gente tá começando aí esse trabalho juntos e conhecendo um pouco também desse conceito. A gente gostaria de dividir esse conceito com vocês também, por isso a gente trouxe o Fabiano aqui. Então, o design ele vem se desenvolvendo nos últimos anos e mudando a forma como ele é aplicado na sociedade, né? Você podia explicar para a gente mais um pouquinho esse conceito de design que o Ed trabalha, como que ele surgiu e quais foram as principais mudanças que ocorreram nos últimos anos a partir desse conceito também? Eu acho que uma das histórias do IED que eu mais admiro, assim, pessoalmente, não só pelo fato de estar ligado à instituição já há algum tempo, é que o IED ele surge na Itália depois da Segunda Guerra Mundial, né? Naquele boom de desenvolvimento econômico, onde o governo italiano entendeu que o design era um dos pilares para fazer a economia acelerar e crescer novamente, né? Por que o design era um dos pilares, né? Porque ele aumenta o potencial de atratividade dos produtos naquele momento, né? E do que eles deveriam gerar como resultado futuro. Então, nós estávamos ali numa economia baseada em troca de produto, pura e simplesmente. Então, eu vendo produto, eu recebo produto, é assim que a economia funciona. E o design, ou seja, pensar um projeto, né, com a capacidade formal e com a capacidade funcional muito bem equilibrada, gera valor agregado para aquele produto, gera valor agregado para aquela solução. Então, muitas vezes você tem soluções que elas podem custar exatamente o mesmo para serem feitas, mas pelo fato de elas terem um design melhor, as pessoas entendem que elas podem pagar mais por aquilo. Então, esse tipo de relação é uma relação que ela está no design desde o seu início, ou seja, a inteligência do projeto e o privilégio do equilíbrio entre forma e função faz com que a percepção de valor daquele projeto, daquele produto, daquele serviço hoje, ou de um design gráfico, enfim, de uma questão visual, ganhe maior valor de percepção para os seus usuários, né? Então, o design, em essência, é uma disciplina de projeto, assim como engenharia, assim como arquitetura, existem outras disciplinas de projeto. Só que o diferencial está nisso, né? Em buscar sempre esse balanço entre a aparência, a estética e como aquilo funciona. E que tipo de personalidade aquele equilíbrio traz, porque a gente entende que isso faz com que as pessoas tenham outro tipo de interesse a respeito de um produto e estejam dispostas a se aproximar, a interagir e até mesmo utilizar aquele produto como um símbolo das suas escolhas para a sociedade, né? Então, você muitas vezes escolhe um design porque ele diz muito da sua personalidade, da sua maneira de ver o mundo. Então, esse trabalho comunicacional, né, que faz do seu propósito com o entendimento das pessoas, né, que estão, enfim, avaliando as suas escolhas, e a gente sempre faz isso todo dia, com todo mundo, independentemente da nossa necessidade ou não, da nossa atenção ou não, vem pelo design como um selo, né, como um tipo de produto. Tal pessoa gosta de olhar o mundo dessa forma, olha o que ele está escolhendo para investir, para comprar, para trazer e tal. Então, historicamente, o design ele cresceu, né, em diferentes maneiras de ser trabalhado durante o século XX, muito como um organizador dessa visão, né? E aí, claro, vão ter projetos que vão trazer um traço muito mais social, outro muito mais da sustentabilidade, outros muito mais estéticos e de luxo como produtos, né? Vão acontecer vários outros tipos de manifestação. Dentre elas, o que aproxima muito da arte, né, é justamente a arte funcional e os experimentos que a arte funcional pode gerar. Que aí também vale uma aproximação com o campo do design para poder fazer com que as pessoas entendam melhor essa proposta e, acima de tudo, possa também gerar maior valor de percepção a partir desse incremento que o design pode trazer. Então, esse é o tom, né, do design. O que acontece é que a sociedade aumentou muito o nível, né, de complexidade, o mercado
trabalha hoje de maneira muito mais dinâmica. Soluções que antes eram standard e funcionavam para todo mundo, hoje são muito mais nichadas, né? A sociedade hoje é totalmente tecnológica, as pessoas possuem lugar de fala de maneira completamente aberta, então elas podem se comunicar, podem se expressar. Tudo isso soma num caldeirão de complexidade, né? E o design, ele conseguiu durante o tempo, mesmo com essa complexidade maior, né, ganhar ainda mais importância. Então, o que acontece hoje é que mesmo nas ações mais individualizadas, mais nas ações de nicho, ou nas ações mais exclusivas em termos de amplitude, o design também consegue trazer um impacto bastante bom, assim, do seu ponto de vista de qualificar uma experiência que vai ser ofertada para o seu cliente, ou mesmo a gente, né, quando se coloca na função de cliente, de usuário, também acaba, e a gente pode fazer uma análise aí, todo mundo que está nos ouvindo, né, os produtos que você comprou ultimamente tem algum tipo de interação, de experiência que te agrada, né? Você muitas vezes não sabe explicar por que aquilo te agrada, mas aquilo te agrada. E isso é um resultado que teve alguém pensando o design naquela solução que está na sua mão, né? O trabalho dessa visão, né, desse profissional é que trouxe essa capacidade de gerar esse valor agregado que a gente está aqui comentando. Você acha que as pessoas elas conseguem ter essa percepção dessa importância do design de uma maneira geral e também da sua percepção aqui local, né, do que você já conhece? Nós temos que entender que o valor, né, ele vai estar muito atrelado ao contexto onde as coisas estão acontecendo, né? Não adianta nada eu ter um produto super sofisticado para uma situação onde aquela sofisticação só vai gerar uma experiência ruim para quem está usando. Então, o contexto diz muito da solução. Então, esse equilíbrio é sempre fundamental. As pessoas, o usuário final, ele não vai saber explicar isso que eu estou trazendo, né? Porque não é o papel dele pensar sobre isso, né? O papel dele é, assim, apresentar para o mundo as suas expectativas para que alguém que está pensando uma solução para ele possa projetar algo que venha satisfazê-lo. Mas quem está pensando a economia, quem está pensando uma solução, quem está a fim de apresentar ao mercado uma ideia nova, eu diria que hoje as grandes marcas mundiais, tanto da velha economia quanto da nova economia, todos eles se dedicam muito e investem muito em design, porque isso pode facilitar muito o acesso da mensagem que o produto deles está querendo levar para o seu usuário, para o seu cliente, para o seu consumidor. Isso pode facilitar muito esse entendimento, pode aproximar muito o que eu estou querendo entregar de valor e o que as pessoas estão entendendo do valor que eu estou integrando para ele, né? Integrando e entregando. Acabou dando certo. Mas é justamente isso que o design mais facilita, né? Mais promove como resultado, né? Então, todo o contexto pode gerar boas oportunidades de design. Independentemente se é alta tecnologia, se é baixa tecnologia. Isso independe. A questão é mais aplicar processos, ferramentas, metodologias do design para resolver um problema. Ao eu fazer isso, eu de uma certa forma estou criando uma camada de inteligência de projeto, que a gente atribui uma inteligência de projeto, né, do campo do design, independentemente se aquilo tem um contexto específico, aqui, Cuiabá, ou outra cidade do Brasil, outra cidade do mundo, né? Então está mais na maneira com que eu penso a solução do que no contexto em si, né? A limitação está, eu estou disposto a pensar dessa maneira ou não? É essa a limitação única. O contexto, ele é recheado de oportunidades da mesma maneira, da mesma forma. Eu também, eu acho que a questão da experiência é muito importante mesmo, né? Não só em serviços e produtos, mas também na arte, como você diz, né? Eu não acredito num produto que não transmita pra gente, que a gente não consiga ter uma experiência nem que isso fosse sentimental, que nos remeter a alguma memória, alguma coisa assim nesse sentido.
E você falou uma coisa super importante, que design é para todos, né? Exatamente, é para todos, exato. No século, vamos pensar, o século passado, onde o campo do design surgiu e se estruturou, a gente cresceu também com uma visão de que um produto com design era mais caro, né? E de fato era, porque era um custo que tinha a mais ali no projeto. Então não era um custo simples, né? Mas já na década de 70 isso já começou a mudar, né? Vários designers aí abraçaram justamente esse desafio de projeto. Não, por que tem que ser mais caro? Por que eu não posso fazer o projeto? Se eu entender que o fato dele não ser mais caro é uma parte do meu desafio criativo, eu vou ter que buscar atender essa solução, assim como todas as outras que eu preciso atender. Então eu vou atrás disso. Então vários primeiros pensadores do design, depois práticas, né, design, metodologias, depois designers começaram a perseguir isso. E hoje, o que a gente vive, já falando depois da globalização, com essa imersão tecnológica que a gente vive, é que está todo mundo experienciando design, principalmente nas soluções digitais, todo dia, toda hora, né? Todos os aplicativos que você está usando no seu celular, no seu smartphone, as interações que você tem num painel do seu carro, se você vai dirigir, enfim, todas as interações, por exemplo, que você vai ter com uma taça de vinho, ou com um copo de uísque, ou com uma determinada embalagem, seja do que for, tem um pensamento e algum tipo de design ali por trás. Então isso é a maior prova que é muito social, né? Muito abrangente. Ainda continua tendo um design muito exclusivo, existe essa linha de trabalho, né? Existem projetos que são muito sofisticados, que trabalham com tecnologias que são ainda muito caras, porque não são muito acessíveis, não são escaláveis. Nesse caso, ainda existe um pouco dessa aura, né? Desse fator, mas eu diria que até diminuiu bastante assim, representatividade em relação ao todo que o design está fazendo. Hoje está um trabalho muito mais transversal na sociedade e também no social, de maneira realmente que está entregando o valor que aqueles contextos, independentemente do valor, vamos falar, valor monetário, né? Do quanto valor monetário aquele grupo está disposto a pagar, com certeza isso não é mais um fator que vai ter a opção de comprar ou não com design. Você pode hoje comprar um produto muito barato, um serviço, uma experiência praticamente, até na economia digital isso é muito frequente, gratuita, né? O WhatsApp é gratuito, né? Ninguém paga o WhatsApp. Não paga no sentido usuário final, não paga. Claro que tem toda uma indústria por trás de monetização que é diferente da lógica que a gente está habituado a trabalhar, mas tem muito design, por isso todo mundo utiliza, por isso todo mundo acabou ficando quase que uma bengala para o dia a dia, né? Onde não dá mais para trabalhar, não dá mais para se comunicar, tanto no trabalho quanto na relação pessoal, sem ter uma ferramenta como essa. Então, esse tipo de gancho são resultados que mostram o efeito de um design social, né, nesse sentido da tecnologia. Mas também no setor da economia criativa, né, a gente sente que o Brasil ele é um celeiro de criatividade, ele tem assim, lugares com técnicas, com uma visão assim, muito singular do mundo e com uma visão muito singular do que ele pode gerar como um produto ou uma expressão daquela cultura, e que a criatividade ela vai nascer ali conectada com aquele contexto. E o que a gente tem hoje percebido também é que nessas oportunidades, nesses arranjos produtivos, quando você coloca design para ajudar as pessoas a pensarem, mesmo que seja um produto artesanal, mesmo que seja algo quase que uma expressão única, um produto único, né? Não um produto de série, mas quando você aproxima o design dessas metodologias, o que acontece é que o resultado daquele projeto, ele melhora. Então, realmente é uma maneira de pensar o projeto, não é exatamente o projeto em si ou a área da economia que a gente está trabalhando, se envolve tecnologia de ponta ou se é tecnologia mais rudimentar. O que eu estou trazendo como lente para observar aquela oportunidade e que tipo de solução eu estou criando para aquela oportunidade e, acima de tudo,
que experiência essa solução está gerando para o consumidor na ponta, para o usuário na ponta. Então, ajudando, né, elencando e envelopando todos esses fatores, né, o design ajuda muito a ampliar o resultado, né, de percepção, de entendimento e de prosperidade de maneira geral, né, porque as pessoas acabam sendo atraídas, são mais assertivas nas escolhas. Isso envolve uma questão também de gerar uma renda na ponta para alguém, enfim, é um alinhamento de propósitos, né? Das pessoas querem adquirir alguma coisa porque aquela coisa, vou chamar assim, traduz a visão dela de mundo, e a outra que recebe, que produziu, entre aspas, aquela coisa, ganha com aquela oportunidade um incremento para o sustento dela, para o resultado dela de sobrevivência, para o resultado dela de vida de maneira geral. Então, é uma relação ganha-ganha que a gente fala, né? E o design aproxima muito a encontrar esse equilíbrio. Claro que isso não é sempre, mas é isso que é perseguido sempre. Se isso é atendido, né, 100%, todas as vezes, a gente sabe que não. Mas é esse o nosso horizonte que a gente está perseguindo quando está falando dessa maneira de pensar. Você estava falando, você citou aí metodologia, eu queria saber o seguinte, o CRIED, ele se baseia no mindset, no design estratégico, né? Como é que esse design estratégico, como é que ele é aplicado pelo CRIED? Como eu iniciei, o design trabalha esse equilíbrio entre funcionalidade e funcionalidade, estética e funcionalidade, né, essencialmente. Na sua origem era assim que era trabalhado como metodologia. O design estratégico ele acrescenta como desafio de projeto o resultado que esse projeto deve gerar, né? Então, ele traz uma esfera de negócio, ele traz, dependendo do projeto, uma esfera de marketing, dependendo do projeto, uma esfera de impacto social, né? O que vai determinar que tipo de agregado vai ser colocado nessa relação de equilíbrio entre funcionalidade e forma vai depender um pouco do contexto do projeto. Mas essa visão estratégica, de maneira simplificada, ela amplia o resultado daquilo que está sendo projetado. Então, não é o projetar uma determinada linha de artesanato para ela funcionar e ter toda uma identidade cultural e ter todo um trabalho de rigor ali, de arte, de técnica e gerar um produto, uma linha de produto super bonito. Ótimo, isso está resguardado. Mas que resultado essa linha vai gerar para as pessoas que fizeram? Que resultado essa linha vai gerar para aquele contexto econômico que ela está se propondo a trabalhar, né? Que tipo de aprendizado o desenvolvimento dessa linha trouxe para os dois lados, para a ponta, tanto quem consome quanto quem está fazendo. Então, quando a gente chama de design estratégico, a gente está ampliando essa lente nesse sentido, de pensar no resultado, não apenas no projeto que tem começo, meio e fim, mas ele faz sentido, ele gera resultado, né? Ele traz algum tipo de crescimento, de contribuição para aqueles que estão envolvidos. Então, com isso a gente consegue trazer um olhar mais de futuro e de círculos, né? De ciclos virtuosos a respeito daquele design. Então, é um projeto que ele tem um começo, meio e fim para gerar um resultado, e esse resultado vai alavancar o próximo ciclo, o próximo desenvolvimento, né? Então, com isso eu começo a ter um olhar mais de circularidade a respeito desse design estratégico, que não é forçar nada, tem muito a ver com a ideia de economia circular, que é um outro conceito que tem, né, orienta hoje toda a visão de sustentabilidade do mundo, mas que justamente pensa o ciclo de uso das soluções de maneira muito mais continuada e não começo, meio e fim, estanque, acabou, né? Joga fora, como se fosse algo que a gente pudesse jogar fora. A gente não... Então, assim, o design estratégico ele é muito convergente com esse pensamento de economia circular, só que ele está atribuindo essa circularidade à relação de valor que aquele projeto está construindo, né? Então, com isso, ele cria não apenas uma iniciativa que tem começo, meio e fim, mas cria uma projeção muito mais alongada no tempo. E isso exige uma visão muito mais estratégica sobre o futuro, né? E aí
ficar atento às mudanças que vão acontecer vai trazer também um cuidado novo que talvez hoje eu não tenha que me preocupar muito com ele, mas como aquele projeto vai ganhar mercado daqui a 2 anos, por exemplo, eu tenho que me preocupar com aquilo, porque daqui a 2 anos aquilo vai estar acontecendo de maneira muito mais definitiva na avaliação do resultado daquilo que eu estou gerando. Então, o design estratégico ele amplia esse olhar. O que essa visão, né, que a gente trabalha, que eu trabalho, enfim, toda a nossa equipe desenvolve no CRIAD, é que o CRIAD, por ser um braço do IED, e o IED, em essência, é uma instituição educacional, a gente traz também um braço educacional para essa experiência, né? Então, o nosso design estratégico, esse design estratégico ele já vem embutido com uma camada educacional. Então, a gente sempre gera também pequenas experiências formativas atreladas ao projeto de design estratégico. É como se as pessoas tivessem sempre fazendo um trabalho de formação junto com aquele projeto, para justamente conseguir potencializar mais ainda o resultado que ele vai ter, né? Então, para eu criar uma coisa nova, eu preciso saber coisas novas, né? Senão vai ser muito difícil eu criar uma coisa nova somente com o repertório que eu tenho. Senão você vai ficar a vida inteira repetindo as coisas, ou senão você vai até ter um insight, ter um eureka, ter uma ideia maravilhosa, mas vai ser muito sorte, ou né? Não é algo que você vai poder contar como um serviço, por exemplo, que ele se torna criativo todo o tempo, né? Ele se autoalimenta na criatividade. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, né? Atrelando o educacional, porque as pessoas elas se preparam para ver o novo e aí, a partir desse preparo, tem mais condições de ocupar todos os resultados que esse novo pode gerar para ela. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante para o nosso público, né? Porque essa constante formação, essa renovação, né, da informação, ela realmente gera essa capacidade da gente de não só construir algo novo, né, inovar, mas também de pensar sobre esse possível futuro, né? Que ela está querendo contextualizar aquilo que ela está projetando agora, né? Então, essa capacidade, eu acho que hoje a gente não pode mais perder de vista, até porque essa coisa da pandemia pegou a gente meio que desprevenido, né? E a gente não estava nesse contexto de estar projetando aí dessa maneira. E a gente não teve essa oportunidade de estar preparado para isso também, né? Então, talvez a partir do que você falou, que eu entendi no meu contexto, eu acho que a gente precisa reforçar mesmo essa mensagem, até porque a gente também tem essa ideia, né, de também estar aplicando a partir do que vocês estão trocando com a gente esse pensamento do design estratégico no que a gente faz e que as pessoas também façam isso, né? Os criativos que estão junto conosco. Né? Isso tem muito a ver com essa capacidade de ficar atento às mudanças que estão acontecendo, né? Então, esse processo formativo, da gente continuar sempre se atualizando, ele é fundamental para você conseguir continuar percebendo as mudanças que estão chegando. Quando eu interrompo esse processo formativo, eu automaticamente estou interrompendo a minha possibilidade de ver as mudanças, né? Ou não diria isso totalmente, mas com certeza você está deixando de ver mais distante. É como se você começasse a baixar sua cabeça e começasse a ver mais o que está próximo do seu pé, o chão. E quando você está fazendo um processo formativo continuado, é como se você tivesse capacidade de olhar sempre mais adiante. Então você consegue ver mais coisas que estão se aproximando de você num raio muito mais estratégico, literalmente, né? Então é assim que a gente entende o processo de formação e acopla nesse objetivo essas ferramentas aí do design. E especialmente nesse projeto do Grande Hotel, que a gente está, né, trabalhando juntos, né, com vocês e nessa parceria, a gente tem uma oportunidade ali de realmente trazer esse resultado, né, desse tipo de metodologia para os criativos aqui, né, do contexto, da cidade, para justamente poder tomar contato com esse tipo de realidade. Então a gente está fazendo isso em 2 níveis. Acho que o primeiro nível é aplicar toda essa metodologia ao próprio desenho do portfólio do Grande Hotel, né?
a razão de ser do Grande Hotel. Então, claro, é um espaço público, um equipamento tradicional, um patrimônio histórico aqui da cidade, que está sendo reinstaurado para se transformar um centro de economia criativa e, com isso, reunir uma série de soluções, serviços, laboratórios, enfim, uma série de equipamentos, vamos falar assim, que possam dar suporte para os empreendedores criativos aqui da cidade, para que eles possam criar projetos ainda mais inovadores, mais criativos, principalmente para que eles possam se encontrar e desse encontro também gerar, né, novas parcerias, novos projetos e às vezes complementariedade. Um criativo de uma área encontra com outro e dali sai um outro projeto maior e melhor, enfim. Então, esse projeto que a gente está envolvido com vocês, né, esse trabalho, ele está nesse momento de definir quais são essas áreas de interação que a gente quer reunir dentro desse grande hotel, quais são as áreas de economia criativa que nós vamos atender, quais são esses espaços de interação que nós vamos ativar, pensando em transformar o grande hotel nesse motor da economia criativa no estado, quer dizer, que vai gerar sempre de maneira continuada experiências, vai gerar oportunidades das pessoas se encontrarem, vão gerar ali vão disponibilizar laboratórios para que as pessoas possam lá e consigam fazer um produto mais bem acabado, um produto criativo, vamos fazer um produto cultural mais bem acabado, mais bem finalizado. E que tipo de resultado todo esse portfólio vai poder gerar para o grande hotel e para os criativos. Então essa é a segunda camada que a gente está agora começando a chegar na etapa aí de desenvolvimento. E vejam, a gente está falando de um projeto essencialmente de equipamento cultural, né? E a gente está aplicando o design estratégico, né? E como eu disse, se você faz um aplicativo também dá para aplicar. Se você faz um projeto de um serviço, né? De um restaurante, também dá para aplicar. Então, não é o setor que vai limitar, mas, como eu disse, é a maneira de pensar, a metodologia que eu estou usando que vai me ajudar a enxergar todo esse valor que eu consigo construir no entorno do que eu estou gerando como solução para as pessoas. Quando a gente fala assim de mudar a maneira de pensar, né? Então, assim, a gente está nesse momento aí com a economia criativa, né? Que as pessoas não se veem integradas ainda, né? Uhum. Dentro desse contexto, apesar de a gente saber que elas estão, sim, né? E aí você falou também de economia circular. Então, economia criativa, economia circular, economia colaborativa, né, elas fazem parte dessa nova onda, né? Que é o futuro. Dessa nova onda, exatamente. Exato. Então, assim, o que significa essa nova onda? Essas chamadas novas economias, principalmente nesse contexto que a gente vive hoje e também de mudanças, né, bem significativas, né? É uma economia que ela surge, né, da combinação de todas essas novas forças que a gente está vivenciando na sociedade, né, que é, primeiro delas, essa visão global, né, acho que começa isso nos anos 90, né, então isso trouxe muito para a gente a necessidade de ter uma identidade local, mas uma necessidade de ser reconhecido globalmente. Então essa ambiguidade, conseguir falar com o contexto, mas conseguir também ter valor para o que está acontecendo na tendência do mundo. Então isso é uma força. Tudo isso gera uma economia de experiência, depois uma economia de conhecimento, depois uma economia a segunda onda da economia digital, onde tudo tem que passar pelo digital para que as pessoas consigam entender e interagir. Agora, a economia do compartilhamento, a economia criativa, que nesse trabalho tem toda uma presença aí transversal, a economia circular. Mas o que isso está dizendo para a gente? Que é uma nova maneira de gerar valor na sociedade, né? De fazer o valor acontecer na sociedade, né? Porque a gente, pelo menos na nossa geração, eu acho que é bastante comum isso, que nosso valor ele vinha do escambo, da troca, da compra, né? E hoje você vê que as pessoas estão nessa, vamos pensar nesse tom, né, de consumo, né?
mas já mudou bastante, né? As pessoas preferem pagar muito, gastar muito mais assim, no orçamento anual para viajar, por exemplo. Elas preferem investir muito mais num celular que gere uma experiência para ela completa de acesso e de integração com o mundo que ela quer, do que exatamente ficar fazendo uma economia tradicional de troca, de aquisição de produto por produto e tal. Então, assim, as pessoas muitas vezes hoje elas não se sentem mais incomodadas, né, em também querer adquirir coisas, né? Elas estão cada vez mais atentas à aquisição da experiência. Exatamente. Que é o que é mais importante. Então, para isso, você começa a gerar outro tipo de atrativo, né? Você, por exemplo, visitar o estado, ter uma experiência turística, mais uma experiência gastronômica, poder dessa experiência turística e gastronômica levar algum repertório estético, formal, um artesanato dessa experiência, né? Isso acaba tendo muito mais valor para as pessoas do que tinha no passado. Então, e quando você chega aqui, você tem a opção de ficar no hotel, mas tem a opção de usar um compartilhamento de casas, tipo um Airbnb. Quer dizer, você não precisa mais utilizar os modelos tradicionais. Você não utiliza mais um táxi, você não aluga um carro, você utiliza um automóvel por aplicativo naquele contexto. Quer dizer, se a gente for ver tudo que a gente está hoje trazendo para o nosso dia a dia, ele vem de uma lógica de serviço, não de aquisição, né? Essa é uma lógica que está começando a ficar de maneira mais importante para o futuro. E para que isso aconteça, né, dentro de um equilíbrio, vem também agora, né, como um último marco aí importante, a economia circular, né? Porque a gente está gerando muito resíduo quando está comprando só produto ou quando está comprando experiência ainda. E a gente precisa dar um jeito de equilibrar essa balança, porque senão, né, a gente não vai ter mais limite, né, de espaço no planeta, vamos pensar assim, para a gente ocupar, né? Eu acabei vendo essa semana, eu tenho essa imagem muito forte, né, na minha cabeça, então só para a gente ter um exemplo, independentemente se eu compro um carro, ou se eu loco um carro, ou se eu uso um aplicativo, eu estou usando um carro. Tudo bem, eu estou, né, trabalhando dentro de uma nova economia. Só que eu vi uma cena de uma região nos Emirados Árabes que está sendo depositado ali há pelo menos 3 anos pneus velhos no deserto. E a mancha de pneu usado, velho, é tão grande que já dá para ver via satélite. Então, quer dizer, independentemente se a economia ela é compartilhada ou não, ela tem um impacto ambiental muito grande. E é justamente aí que entra a economia circular, né, como um caminho para a gente poder pensar de maneira mais... de que forma esse produto ele vai encontrar um outro tipo de aplicação e aí ele vai alimentar um outro ciclo econômico para ele não ter que ser jogado fora, desperdiçado ou que ele caia em desuso. E aí você não tem como jogar para fora do planeta. Quer dizer, as coisas estão aqui e a população é muito grande, o consumo é muito grande. Então, todos esses desafios novos aí trazem para a gente uma visão bem clara de como vai ser o futuro, né? Então, criatividade nunca foi tão essencial para resolver os problemas da própria questão local, do contexto, para resolver suas questões do dia a dia e para resolver questões mais globais como essa, né? Então, economia criativa tem uma camada que é o que é mais conhecido, que é essa interação com a cultura, de você transformar a sua manifestação artística ou a sua visão de mundo em alguma coisa que possa ter mais impacto nas pessoas, levar isso mais adiante. Mas eu me lembro quando eu estive aqui uma das primeiras vezes aqui no Cuiabá para falar sobre economia criativa também, em 2016, perdão, e era justamente esse o tom da fala, assim, criatividade nunca foi tão essencial, né? É claro que a gente está aqui falando de um contexto de cultura, mas se a gente for pensar bem, os desafios são enormes e o design ajuda a gente muito a criar um canal para essa nossa criatividade manifestar, para que tenha um impacto melhor nas pessoas e no mundo, né? Então, eu vejo que
A gente tem aqui em Cuiabá, nessa iniciativa do Grande Hotel, mas não só, porque eu já conheço bastante aqui, já visitei muitos lugares aqui na cidade, mas também aqui no estado. Aqui a gente vive um celeiro realmente de oportunidades que a gente pode rapidamente gerar atratividade com base nesse tipo de abordagem, trazendo a criatividade como essência, como identidade cultural e usando o design para comunicar essa essência da melhor maneira para as pessoas e com isso fazer com que as pessoas queiram vir conhecer. Eu acho que aí a gente começa a criar um outro ciclo, né? Que na verdade já está começando a acontecer, mas a gente acelera ele para gerar um impacto maior que a gente precisa. Você falou aí de criatividade, né? E a gente viu, né, a força da criatividade nesse tempo de crise que a gente tem vivido, né? A capacidade das pessoas de se renovar, de transformarem, de continuarem produtivas, sustentáveis, né? Então, assim, você acha que essa crise, ela serviu muito para esse propósito de realmente ativar nas pessoas que ainda não percebiam, né, nesse potencial da criatividade para transformar a crise em oportunidade e não só pensando na sustentabilidade, mas também na própria dia a dia, criação, né, de novos serviços, de novos produtos, de novos processos. Porque surgiu muita coisa nova também, né? A gente viu muito também uma transformação nas linguagens artísticas também, nas pessoas. Pensaram, se adaptaram, criaram em um ano. A gente está vendo muita coisa nova, diferente, que a gente pode até tentar classificar como uma coisa nova que surgiu, que provavelmente não vai se perder, ela vai continuar, né? Que até transformou um pouco a nossa visão das coisas, né? O que você acha sobre isso tudo? Eu acho que não existe magia, mas existe mágica. É mais ou menos isso. Porque a gente sabe que as mudanças que uma crise traz, ela pode ser vista sempre como um sofrimento ou uma oportunidade, né? Então, não existe muito gatilho, assim, mágico. Agora falei da magia e do mágico, porque não existe muito gatilho mágico para inovação. Mas existem alguns pensamentos que eles são meio... cumprem esse papel, mais ou menos, que em criatividade e inovação, a gente tem que ficar atento e aproveitar as descontinuidades, né? Não é porque algo vai acabar ou algo está sendo obrigado a se transformar que algo tem que sair, tem que ser uma experiência ruim daquilo. É o que eu crio daquela situação adversa que acontece. Então, a pandemia ela veio para trazer N aprendizados nesse sentido, né? É uma questão essencialmente de saúde pública, com certeza, mas é uma questão de comportamento, né? E o mundo todo teve que se reinventar de alguma maneira, de alguma forma, né? O mundo todo teve que meio que se olhar ali no espelho e entender algumas coisas que não estava muito a fim de entender, ou estava meio que postergando o entendimento. E o mundo da tecnologia e aí o mundo do entretenimento, isso envolve a experiência de arte ou a experiência de você ter contato com manifestações coletivas, tudo teve que ser ressignificado, né? E o que a gente está começando a ver é a primeira onda, a primeira leva de soluções que foram criadas desse contexto super rigoroso, né? É quase que também um jogo, né? A pandemia é quase um jogo. No primeiro momento, você pode fazer tudo, só não pode sair de casa. Só mudou uma regra, não pode sair de casa. Pelo menos era isso que tinham trazido como informação para tentar segurar a pandemia. Só mudar essa regra deixou todo mundo maluco, né? Tem gente que não quer, tem gente que não aceita, tem gente que aceita, mas não se sente bem, tem gente que... Enfim. E todo mundo que vivia da experiência artística, gastronômica, enfim, da experiência da cidade, que não tinha mais como ofertar esse serviço. Como é que sobreviveu? Teve que reinventar, teve que dar um jeito, teve que tentar ideias novas, teve que tirar do papel, né? Eu dei consultoria em outros setores
da indústria do Brasil, assim, não entrando muito especificamente, mas que eram muito resistentes ao e-commerce, né? E com a pandemia, em 3 meses, tiveram que tirar e-commerce do zero e fazer funcionar, porque senão não sobrevivia, né? E isso também trouxe muitos desafios de experiência do seu ponto de vista online, né? Do que as pessoas estão criando aí para se expressar, no sentido mais artístico, no sentido mais cultural, né? A arte contemporânea, na minha visão, era algo muito sem forma, sem contorno muito definido, né? Assim como no passado já teve muitas regras muito definidas, a arte contemporânea acabou virando um celeiro para uma série de manifestações. Mas com certeza depois da pandemia ela vai ter uma camada nova de hibridismo que a gente não tinha ainda imaginado. Agora, essa camada nova de hibridismo ela vai passar pelo digital, pelo físico, mas também por todo essa mudança de comportamento que as pessoas foram obrigadas a absorver no seu dia a dia, né? Então, se a gente conseguir olhar para essa realidade que é difícil como uma realidade que tem que ser aproveitada, né, e não combatida, né, porque ela é maior do que a gente, né? A gente deve conseguir, assim como muitos conseguiram na pandemia, criar coisas muito interessantes e muito mais conectadas com o futuro do que a gente pensa. E da visão do usuário, você não acha que ficou um pouco mais difícil de você determinar essa mudança também no consumo? Você acha que, por exemplo, eu vi pessoas que não costumavam assistir filmes e consumir uma série de produções artísticas que passaram a ter contato com isso, por exemplo, de maneira online. Uhum. Ou ao contrário, ou pessoas que esqueceram a tecnologia e voltaram, ou começaram a aprender trabalhos manuais, fazer artesanato, tirar da gaveta o projeto de ser um artista e começar a pintar mesmo de verdade, começar a cozinhar, experimentar, ter outras experiências. Você acha que isso é um fator assim, importante e complicador ou não? Ou você acha que é o contrário disso? Dá para perceber essa alteração aí também de consumo, até pensando numa coisa de tendência mesmo de consumo? Não, eu acho que não. Acho que foi super importante para quem conseguiu entender esse momento e se aplicar, né? Eu tenho várias pessoas próximas, assim, e até 2 grandes amigos, uma amiga e um amigo, que decidiram fazer curso de aquarela na pandemia, porque eles estavam tão assim, chateados de ficar em casa, de ficar na tela, de ficar nessa situação e essa tensão no ar e as pessoas com toda essa dificuldade, esse ranço, esse sentimento de desconforto. Então eles foram fazer curso de aquarela e começaram a pintar aquarela para poder manifestar e gostaram. Depois um outro fez um curso de marcenaria, começou a consertar uns móveis na casa dele, depois começou a criar. Outros começaram a fazer, uma outra começou a fazer tricô, né? E aí busca outras referências para poder gerar. Então, eu sou uma que fez tudo isso. Oi? Eu sou uma que fez tudo isso. Então acho que a gente está muito no meio dessa mudança. Não dá para dizer bater o martelo porque ela ainda está acontecendo, mas ela vai acontecer em vários níveis e várias etapas, né? Mas acho que uma etapa é essa de as pessoas terem que achar uma coisa diferente para fazer ou fazer diferente alguma coisa que eles já sabiam fazer. E você acha que eles, com isso, começaram a produzir a própria experiência? Sim, sem dúvida. E tem um pouco mais de controle também do que de verdade eles estão a fim de interagir na vida, né? Porque você foi obrigado a pensar nisso. Porque antes a gente estava todo mundo no automático, né? A gente sabe, cidade grande... Você teve tempo para... Você acordava e fazia exatamente tudo que já estava programado no dia. Você não parava para pensar nas coisas, né? Então, ter esse tempo de olhar tal, e de repente você tem que olhar, né? E aí tem todas as transformações que isso acabam gerando. Agora, é muito interessante que eu acho que isso vai mudar muito o olhar das pessoas a respeito do que elas estão produzindo, ou delas como criativos, né? A relação delas com as crianças, né? Também porque teve um convívio aí numa fase da vida que há muito tempo não existia, né?
Geracionalmente não existia esse convívio, então... e elas também tiveram que se expressar de maneiras diferentes, estou falando das crianças. Então, nesse arranjo novo, assim, precisaria recortar, né, falar de um público mais específico, mas de maneira bem geral, eu acho que muitas das mudanças que vieram, algumas pessoas conseguiram aproveitar bem, sim, o suficiente para mudar muito do que vem por aí, né? Como eu disse, é muito difícil a gente pensar numa experiência sem esse hibridismo, né, que a gente teve que conviver agora com a pandemia. Isso parece que virou algum tema fundamental, não é mais um tema opcional, né? Como é que eu tô na rede social e como é que eu tô no mundo real? Isso está muito evidenciado de uma outra maneira hoje. E a pandemia tem um fator fundamental nessa mudança, né? Acho que para fechar esse raciocínio que a gente, né, criou aqui com essa conversa. Sim. Hoje, imaginar um possível futuro, né, como é que ele vai ser ali na frente é importante. As pessoas, eu acho que agora estão mais preocupadas, voltadas para isso. Qual que é a sua percepção em relação a isso, assim? E também aplicado ao que a gente faz enquanto negócio. No nosso negócio, quais são as possíveis variáveis, né? Você falou em alguns momentos aí dessa conversa sobre a importância, né? E como que a gente faz para chegar nesse pensamento de conseguir visualizar esses possíveis cenários, possíveis futuros. Olha, eu acho que o que tá dado ainda não é o suficiente para dizer que vai acontecer 100%, porque a gente está cumprindo as etapas ainda dessa mudança, dessa transformação. O que dá para perceber é que, assim, a mudança ela é muito profunda, né? E ela exige que a gente olhe de maneira diferente o que a gente estava projetando para o futuro, né? E isso em diferentes níveis, né? Então, essa experiência veio somar muito na maneira com que eu estou projetando o resultado no futuro e o que eu estou a fim de criar daqui para frente. E talvez buscar coisas que estão muito mais conectadas com o nosso eu, de verdade. Eu acho que isso é um ponto que veio para ficar, né? A experiência de vida me parece que está saindo um pouco mais valorizada, pelo menos até agora, da pandemia. Então, fazer algo que você não está muito a fim de fazer... né? Fazer algo por etiqueta, por forma, por proforma. A gente está percebendo que as pessoas estão mais autênticas, né? Elas estão mais sensíveis a se manifestar, né? E isso vai gerar um impacto grande. Imagino que não é impacto positivo, né? Eu vou ser otimista, mas não é só positivo, é uma série de outros impactos que não são também tão positivos. Mas é uma maneira mais, talvez, realista de ver o futuro, né? Então, lá em 2005, posso estar enganado, no Fórum Econômico Mundial saiu as competências que os profissionais do futuro deveriam ter, 2015, até 2015 para 2025. Que as pessoas não teriam que ter mais... um título, elas teriam que ter competências, e uma delas é justamente a capacidade de pensar de maneira criativa a vida, né? Porque tudo vai nos exigir mais atenção criativa. E eu acho que essa atenção criativa é porque os desafios são maiores, mas também porque a criatividade faz, né, quando você está se sentindo criativo, né, faz com que você... se sinta mais engajado, mais feliz com você mesmo, se sinta mais útil, né? Você, quando está criando alguma coisa, seja lá o que você está criando, você não vê o tempo passar. Vai voando e as pessoas meio que se reúnem e aquilo vira uma memória boa, né? Então, o Fórum Econômico Mundial trouxe esse tema pensando na economia, no formato, né, enfim, na questão profissional das pessoas. Mas eu acho que tem esse desdobramento também, que é esse desdobramento de você gastar mais tempo com as coisas que valem a pena para você, que fazem mais sentido para você.
E você expressar sua criatividade, com certeza, é um desses vetores, né? É uma dessas maneiras de você se sentir mais autêntico, né? Você, quando não expressa sua criatividade, dificilmente está se sentindo completo. Está se sentindo ouvido, pelo menos, ou uma questão assim. Então, tem uma necessidade também de olhar para essa possibilidade, né, de ação criativa e se colocar como primeira pessoa, né, nessa atividade. Então, eu acho que isso veio para ficar. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais buscando ser autênticas, estão buscando fazer coisas que fazem sentido para ela, e a elas manifestarem a sua criatividade é um tremendo de um motor para isso, né? Então, isso eu acho que é uma excelente visão assim, que veio para ficar, na minha visão, como excelente porque é resultado positivo, mas, acima de tudo, porque as tecnologias vão mudar, as situações vão piorar, vão melhorar, mas esse esgarçamento todo vai fazer com que isso só reforce a necessidade das pessoas cada vez mais se manifestarem de maneira mais autêntica, de maneira a trazer sua criatividade para o mundo. E isso é quase como um remédio mesmo para essa complexidade que a gente está vivendo hoje, né? Isso vai ajudar a gente a sobreviver, na verdade, né? Vai fazer com que a gente se sinta mais presente na vida e no mundo. Então, acho que isso é um fator que vou exagerar bastante aqui. Todo mundo vai ter que ser artista daqui para frente. Minimamente vai ter que ser, porque senão não vai conseguir dar conta da sua própria cabeça. É mais ou menos isso. Da sua própria maneira de pensar, né, o mundo. Então, é mais ou menos isso. E o que eu posso dizer é que, conectando com o design, que foi o nosso início da conversa, que os processos, a maneira de projetar com design vai te ajudar a manifestar essa criatividade. Vai facilitar. Eu acredito totalmente no que você falou aí. Eu compartilho de todo esse pensamento. Eu enxergo da mesma maneira que você está enxergando as coisas, até porque eu passei por essa experiência, a gente tem passado por essa experiência, e eu tenho sentido muito também esse processo comigo mesmo, sendo refletido no que a gente faz. Eu acho que tem umas mensagens muito importantes aí que você deixou aqui pra gente, que reforça aí não só a direção que a gente tem tomado, né, no que a gente pensa, no desenvolvimento desse trabalho que a gente aplica, né, muito por influência, né, dessa parceria também, porque eu acredito que a gente troca bastante, a gente aprende muito com vocês o tempo todo, mas também do que as pessoas tenham acesso a essa conteúdo dessa conversa que a gente sempre tem, né? Para ver a importância do que a gente está fazendo, não dessa nova economia, da economia criativa, a importância que ela tem no desenvolvimento, nesse futuro aí que a gente sempre vai pensar positivamente nele, que a gente vai conseguir se adaptar a todas essas mudanças aí, boas ou ruins, que irão se manifestar, né? Da importância da criatividade, da formação, de acreditar no que você faz, de gostar, principalmente do que você faz, que isso, o resultado disso, a gente vai ver refletido no público que a gente está direcionando, sabe? Nessa experiência que a gente tem. Eu não acredito nada que não seja feito, que seja feito sem que promova essa experiência no usuário ou para quem a gente tem trocado, né? Então, assim, agradecer demais essa conversa. Espero que as pessoas, assim, eles aproveitem essa oportunidade do que a gente conversou e que possa estar compartilhando conosco também. Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem. Eu acho que é legal convidar, assim, para começar a acompanhar os projetos, né? Por exemplo, esse do Grande Hotel da Criatividade. Acho que para quem vai ouvir é interessante acompanhar, porque ainda é um projeto que ainda tem 2 anos para ele ser lançado, né? Inaugurado. Então, mas tem muita coisa acontecendo já a respeito desse tema. Essas interações que a gente está criando nesse processo de formatação do Grande Hotel geram trocas muito ricas, né? E eu tenho certeza que as pessoas, uma maneira de interagir já de maneira prática com o que a gente está falando é se aproximar, ver, enfim, vir participar, conversar também, né? Enfim, trazer sua opinião, se conectar de alguma maneira ao projeto, seja
por meio do Instagram do Mato Grosso Criativo, ou o Instagram do CRIAD, ou, enfim, entendendo por meio do que está saindo aí de maneira pública do que a gente tem desenvolvido nas etapas de conclusão desse projeto, mas, enfim, fica um convite para conhecer, para interagir, para trazer um pouco também da sua visão a respeito do que a gente está falando aqui, se você concorda, não concorda muito, se você acha que é isso mesmo, enfim, venha trazer aí a tua participação, que eu acho que é bem interessante e abre um outro caminho aí para que a experiência desse aprendizado todo que a gente está tendo também durante o desenvolvimento desse projeto possa impactar mais pessoas e, né, tanto quem a gente está convidando, mas também quem ela pode levar essa mensagem, né, essa experiência. Reforçando o convite do Fabiano, né, o Mato Grosso Criativo tem a sua página, né, o seu perfil, que é @Mato Grosso Criativo, um Facebook, tem o site. A gente vai deixar as informações aí do CRIAD também. E que, como vocês puderam perceber, a gente gosta muito de conversar, então a gente reforça esse convite aí para essa troca constante, né, conhecer o que a gente está fazendo e realmente participar do que vocês puderem ir opinando e dando a sua contribuição. Então, mais uma vez, agradecer Fabiano, Codimato aí pela parceria, Marcelo, Johnny, e agradecer também vocês que estiveram aqui escutando a gente e ficar atento aí às próximas atividades aí que a gente vai estar disponibilizando para vocês e outros podcasts com novos convidados também. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado mais uma vez toda a equipe, Cecel, pela parceria. Seguimos juntos.